Oi, pessoal, tudo bem? Que delícia receber vocês na minha casa. Quero que vocês venham comigo, porque eu vou mostrar para vocês um pouco da minha rotina, como era a minha rotina de treinos quando eu fiz a cirurgia, um pouco sobre todo esse processo cirúrgico que eu sei que você deve estar morrendo de curiosidade. Vem comigo. Chamo Jéssica de Vasconcelos e hoje eu vim contar para vocês um pouco do meu pós-cirúrgico. Todo mundo tem os tabus sobre a cirurgia plástica, sobre contar que você fez ou sobre não contar que você fez. Como eu fui uma pessoa que passei por várias fases no meu corpo de transformação, de ter nascido muito magrinha, de ter tido um. Quando eu engravidei do meu filho, eu tinha 43 quilos. Depois que eu ganhei o meu filho, eu estava com 67 quilos. E ganhei muito peso, barriga, não me alimentei. Nessa época ainda não me cuidava tão bem. Mas eu tive uma virada de chave depois que meu filho nasceu. Eu decidi que eu queria treinar, que eu queria me motivar, que eu queria fazer coisas diferentes que pudessem fazer eu ter algum sentido. Eu sempre gostei de esporte, mas eu não sabia, queria me encontrar física, mental e espírita. Então eu fui para academia e todo mundo disse para mim não desistir, não continuar. Todo mundo disse para mim: ah, isso é um investimento idiota que você está fazendo, é muito dinheiro para você dar, você poderia estar pagando uma prestação de um apartamento se você está fazendo isso. Mas eu acho que isso é de escolha de cada um, do que você sente para você. Para mim, eu sempre gostei de me sentir bem comigo mesma e eu sempre optei por ter saúde, estilo, qualidade de vida. Hoje eu treino há 10 anos, eu já passei por muitas coisas dentro dessa vida que se tornou um estilo de vida para mim. Quem me segue me conhece desde a minha antiga conta do Instagram, que eu acabei perdendo, que foi roubada, né? E sempre mudando, transformando o meu corpo, e foi isso que fizeram as pessoas virem, tá aqui, tá olhando. Depois de todos esses processos, idas e vidas dentro da academia, porque eu sou humana, eu não era uma máquina, então teve momentos que eu estava muito fitness e teve momentos que eu realmente não queria, que estava mais deprimida, que estava mais focada no trabalho, que estava mais focada no filho, na vida. Então eu tive altos e baixos com o meu corpo, com a minha saúde. E eu optei pela cirurgia plástica quando eu passei por um momento muito difícil. Eu perdi um bebê e eu queria me motivar a treinar mais e continuei treinando. Treinei durante um ano com o personal trainer, que é a Mariana Bustamonte, muito maravilhosa, nos atendeu. Obrigada, Mari. E mesmo assim, eu não tive uma grande mudança. E eu sempre fui uma pessoa focada, eu sempre transformei meu corpo porque eu tinha constâncias, porque eu ia na academia cada dia, porque eu fazia dieta, porque eu sempre tive acompanhamento médico. Nada acontece assim, não existe mágica. Não existe mágica dentro da academia, não existe mágica dentro da cirurgia plástica. Oi, mozão! Não existe médico? Não existe Claro que mágica. existe. Não, a mágica é você correr atrás, é você se esforçar e você confiar na equipe que você tá. No meu caso, eu tive muita sorte, porque eu passei por essa. Eu tive diástase na minha barriga, eu tinha o estômago alto, tinha várias coisas que me incomodavam e eu cheguei lá com super medo, né, na JK, Estética Avançada, que eu digo que foi um sonho para mim. Graças a Deus eu me realizei. Sempre quis fazer uma cirurgia plástica, porque mesmo treinando, 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 eu sempre tinha aquela gordura localizada que simplesmente não sumia por nada. Não importa dieta, não importa crossfit, não importa jiu-jitsu, não importa boxe. E eu sempre pratiquei todos esses esportes, simplesmente não funcionou. Essa gordurinha não ia embora, principalmente nos meus flanqueos. Ah, só um minutinho, amigão. Tinha essa gordura localizada que não sumia por nada, mas eu não tinha condições financeiras para fazer em uma grande clínica e, ao mesmo tempo, eu não tinha coragem para fazer em uma clínica que você vai lá e vai pagar 30 mil reais numa lipo. Não façam isso, não vão pelo preço. A sua vida não tem preço e isso é uma coisa muito séria. É uma cirurgia muito complexa e você precisa estar preparado.
Primeira coisa, você não pode simplesmente dizer, eu quero fazer uma cirurgia plástica, eu vou lá e eu vou fazer. Antes de você fazer uma cirurgia plástica, existe uma preparação pré, durante e pós-cirúrgica. É um processo. Então, eu já comecei me alimentando zero glúten, zero gordura, zero lactose, zero açúcar, 2 meses antes da minha cirurgia. Parei de fumar, porque isso é importantíssimo, os problemas que podem trazer o cigarro, isso é muito serioso. Então, parei de fumar e nada de bebidas alcoólicas. Qualquer processo inflamatório pode ser perigoso nesse momento da cirurgia plástica. Você precisa estar completamente consciente e se você acha que você não pode ou que você vai lá e vai ser esperto, que vai dar tudo certo com você, cara, não vai nessa, tá? Porque médicos e clínicas não fazem milagres. Se você fazer uma besteira, se você não seguir exatamente o que os seus médicos estão dizendo, você vai ter problemas. O meu diferencial é que eu realmente fiz tudo que a minha equipe estava me dizendo. Como eu falei, eu operei na JK Estética Avançada. Meu médico foi Dr. Júlio Monteiro. Foi uma das minhas melhores escolhas da minha vida. Ele é um médico jovem, ele é um médico conservador. Ele sabia exatamente o que eu queria, melhor do que eu. Porque eu falei para ele tudo que eu queria e meu marido falando para ele tudo que eu queria e a gente lutando junto. Mas, no fim, ele entregou melhor do que a gente queria, melhor do que a gente podia imaginar. Não só ele, toda a equipe por trás desse processo. Eu também tive e ainda estou fazendo massagens com a Nani Mota, que é a melhor equipe de massagem que tem no Brasil. E também estou fazendo tratamento na melhor clínica de emagrecimento do mundo, que é a Live. Atende muitas pessoas famosas, Eu operei no Hospital São Luís, que é um hospital onde, tipo, Neymar fica internado, Virgínia tem filho, no melhor hospital de São Paulo. Foi tudo feito com muito cuidado, com muita atenção, com muito amor. Eu sou mãe e tenho um filho de 10 anos, então isso é muito sério. Jamais eu poderia arriscar qualquer complicação que pudesse fazer o meu filho sofrer. E foi assim, no início eu tinha muitas dúvidas e quando eu operei foi completamente, tudo que eu tinha pensado foi completamente diferente. Você sente muito medo no início e ao mesmo tempo você já pode ver o resultado assim, mesmo com todo o inchaço, mesmo com todas as coisas que acontecem. Literalmente você fechar os olhos e acordar com um sonho realizado, com pessoas te apoiando, te dando suporte. Meu médico realmente ia na Nani Mota ou na própria clínica JK e me via cada 15 dias, cada semana, conversando todo o tempo pelo telefone, me dando toda a assistência. E eu fiz um plano com a Live também, que foram 6 meses de tratamento. Eu tenho o médico, Dr. Edson Macena, que é quem me auxilia, que está comigo já há 6 meses. Eu tenho também o Dr. Marcel. Ele é uma pessoa maravilhosa, um dos melhores nutricionistas. Se você tem intenção de mudar a sua vida, você precisa entender isso. Você não é um profissional da saúde, você não é um personal trainer, você não é um médico do esporte, você não é... Então você precisa de ajuda. Não importa o que você lê na internet, cada pessoa tem um corpo, as pessoas fazem todo tipo de exame para poder se adequar para você e as coisas funcionar. Recentemente eu também coloquei o chip da beleza e coloquei aquele Implanton, que é um método contraceptivo. Tudo eu fiz lá, sem dor, com muito cuidado. Realmente eu vou cada semana lá na Live, uma semana para nutricionista, uma semana para médico e uma semana para personal. E a gente faz as reposições de soro, a gente toma vitamina D, a gente toma ferro. E eles estão sempre acompanhando e controlando tudo. Eu tenho a sorte de ter uma pessoa que me ajuda muito aqui em casa, que é a Iris, que nos ajuda com a nossa dieta, que nos ajuda com o nosso compromisso no dia a dia. Assim como você, a minha casa tem vida. Então, não é fácil, às vezes, adequar a sua rotina, adequar o seu treino, adequar a sua vida para passar por todo esse tipo de procedimento e até mesmo para você entender o que você quer para você. Quando você faz uma cirurgia, é uma transformação. E não vai acontecer por causa de milagre, eu já falei isso. Você precisa
focar, você precisa treinar, você precisa se alimentar. E o resultado vai depender de você e da sua disciplina. Se você sair da cirurgia 10 dias comendo pizza, esquece sorvete, vai ser muito difícil para poder realmente ter o resultado que você quer. Você precisa fazer a sua parte. Então agora fazem quase 4 meses da minha cirurgia. Faltam 3 dias para fazer 4 meses. E todo mundo me pergunta, Jéssica, nossa, o que você faz? Qual foi a mágica, né? Eu já posso ver um resultado, tô forte, tô definida, e eu comecei de baixo. Primeira coisa, um aviso que tem que ser importante, consulte o seu médico, cada pessoa tem um biotipo diferente e você não pode simplesmente se decidir por mim e fazer a mesma coisa que eu. Eu tô contando o meu exemplo e você precisa saber o que funciona para você. Mas isso é uma dica de como você pode começar, de como você pode encontrar pessoas que possam te ajudar nesse processo. Segunda coisa, nada veio tipo de milagre, não foi por acaso, eu comecei de baixo, eu comecei devagar. Primeiramente, os médicos liberam você para treino com 30 dias. E você tem que começar fazendo caminhadas, né? Principalmente caminhando em casa, caminhando dentro de casa, 10, 15 minutos. Depois caminhando no quintal, fazendo voltas. Isso é o primeiro, liberando o que os médicos vão liberar para você. Depende de cada caso para caso. Eu realmente com 20 dias já estava caminhando pela casa. E com 30 dias eu já me sentia muito bem. Realmente ali é 10 dias do sofrimento e depois você tem, ai, graças a Deus, graças a Deus, nem acredito que isso passou, eu faria de novo. E é uma coisa viciante, as pessoas falam, isso é verdade. Mas vale a pena cuidar do seu resultado, do seu processo para funcionar. No primeiro mês você faz isso, você treina 30 dias caminhando devagar. Depois você começa a ir na academia ou fazer treinos em casa mesmo, treinos muito leves. Então, gente, a minha primeira atividade física foi aqui na minha casa mesmo. No início, meu médico só liberou para mim caminhar. Então, com 30 dias, eu comecei fazendo caminhadas aqui no meu quintal mesmo. Se você ficar só em casa, se você ficar só deitado, se você ficar sem se movimentar, você vai reter mais líquidos e nesse processo inflamatório, o mais importante é que você não retenha líquido. Então, cada dia eu fazia uma caminhada aqui na minha casa, com os meus cachorros ao redor, dando uma boa energia, e era pouquinho, 15, 30 minutos, devagar, né? Foi 5, 10, 15, 20, 30. E foi isso. E isso começou o meu primeiro processo de transformação do meu corpo, transformação da minha vida, porque eu acho que quando você faz uma coisa porque você tem paixão, porque você quer, você tem que assumir isso, você não tem que ter vergonha disso, você tem que ter coragem. Coragem, amigos. Amigos, então no início, depois que eu comecei as minhas caminhadas, eu tinha muita dificuldade, porque eu realmente operei tudo. Eu fiz lipo nos braços, na barriga, nas costas, nos flânquios, nas pernas. Eu lipei aqui dentro, eu lipei um pouco aqui, distribuí gordura para o bumbum e fiz uma mini abdominoplastia. Realmente ele aproveitou a mesma cicatriz da minha cesariana. Então, eu já tive muita dificuldade com essa parte aqui, sabe? Quando a gente faz uma cirurgia, essa parte é muito sensível. Então, eu tinha fraqueza na minha barriga. No início, eu andava assim, toda aquela coisa, né? Com drenos, com fralda. Mas depois foi só maravilha. Isso passou muito rápido. Eu realmente fui uma das pessoas mais rápidas para tirar o dreno. Tirei o dreno com 5 dias já, os dois. E o primeiro exercício que eu comecei foi com a faixinha, treinando braços, porque eu precisava fortalecer. E esse tipo de cirurgia, você fica muito parado e você perde uma massa muscular muito grande, porque a minha cirurgia foi uma cirurgia de 12 horas. Então, você precisa realmente voltar a fortalecer seus músculos. Realmente, esse primeiro exercício é muito simples. Eu colocava aqui para frente, com isso, e 1, 2, 3, 4,
5, foi devagarzinho, de 5 em 5, de 7 em 7. Não é para você ganhar, ficar bombadona, isso é só para você ter mobilidade de novo, fortalecer um pouquinho o seu músculo. Então vai devagar, vai no seu número de série, não pensa que você fez a cirurgia e já vai lá fazer 200 quilos na academia. Não vai acontecer. Segundo exercício, eu gosto bastante dessas. Eu tenho um kitzinho que eu treino em casa, que é bem pouquinha coisa mesmo, que é só 3 tamanhos desse tipo de corda, esse pezinho, 2 elásticos desse e uma corda. Esse tipo de exercício aqui, eu costumava fazer assim. Eu pisava em cima dele, assim, e eu começava puxando para trás, assim, devagar, com mobilidade, mas para você poder mexer. Como você faz lipo, a sua pele fica toda solta e você precisa fazer atividade física. O Benjamin, meu filho estava fazendo isso e simplesmente ele fez pau e deu na bunda dele. Próximas coisas que eu fiz também foram atividades com esse tipo de pezinho, muito leve, 5 quilos, para iniciar. Realmente no início eu comecei fazendo um movimento sem os pesos, depois com os pesos, que era normal, né? Aqui, o básico. Aqui. 5. E aqui também, cada série com descanso. Você vai descer na altura do seu ombro. Aqui. E sobe. Fazendo o seu número de séries, devagar, no seu tempo. Eu perdi muita força no meu braço, a minha pele ficou toda solta. E a própria massoterapia, a Nani Mota, que também eu tô até hoje com a Nani, tá? E vou ficar, eu não consigo mais deixar a Nani Mota. E eles fazem para você fazer exercícios, você precisa fazer, porque senão cria fibrose, começa a embolar tudo e você sente muito mais dor, né? Então, quanto mais você exercita, quanto mais você caminha, mais líquido você elimina e menos dor você tem. Então, muito importante que você tenha consciência disso. Muitas pessoas ficaram falando, porque eu tive um resultado excelente, e muitas pessoas ficavam falando, Jéssica, por que você teve esse resultado maravilhoso? Por que seu corpo tá assim? Cara, o que você fez? Primeiro, cada pessoa tem um biotipo genético, e eu, graças a Deus, já treinava há 10 anos, então atrás de toda aquela gordura, de toda aquela capa de gordura que tinha na minha barriga, existia já uma barriga de uma pessoa que treinava há 10 anos, que já era acostumada a fazer treinos, que já era acostumada a fazer dieta, que já tinha acompanhamento médico. E muitas vezes da minha vida isso aconteceu, e quem me acompanha sabe disso, que eu transformei meu corpo várias vezes. E eu queria entender essa outra parte, né? Como meu corpo ia ficar agora, 34 anos, depois da cirurgia plástica. E eu não poderia estar mais feliz. Meu resultado foi um sucesso. JK tem orgulho de mim, Nani Mota tem orgulho de mim, Dr. Edson tem orgulho de mim, Dr. Júlio Monteiro tem orgulho de mim. Embora eu ainda não possa estar treinando pesado, porque eu estou fazendo quiropraxia e também estou fazendo fisioterapia. Eu estou com uma lesão na minha coluna. Eu até tô com as ventosas aqui ainda. A C3 e a C4, 2 hérnias de disco, e a C5 e a C7. Eu perdi quase acabou a gelatina que tem em cada vértebra. Então isso estava me deixando muita dor, com irradiação, dor de cabeça, cansaço. Vários sintomas que eu pensava, nossa, por que eu tô sentindo assim, né, para baixo? Por que eu tô cansada? E suores, isso era tudo por causa desse problema na coluna, dessa tensão no músculo, que eu realmente perdi a força do braço. Então, estou treinando devagar.
O meu quiroprata, o meu físio é o doutor Juliano. Desculpa, doutor. É Juliano. E todo mundo que tá me seguindo sabe que eu tô postando lá nos meus stories. E, por favor, segue essa galera, segue essa equipe. E são preços super acessíveis. Não tem medo de pesquisar. Não tem medo de perguntar. Senão você não vai saber nunca. Então, quando eu estava lá em Santa Catarina, eu pensava que essas coisas de São Paulo era tipo, uau, isso é um mundo muito grande. Como que eu vou ter condições de fazer isso um dia? Mas não é fora da sua realidade. Você pode encontrar alguma coisa dentro da sua realidade, como eu encontrei para minha. Eu acho que depois desse problema psicológico, da depressão, da ansiedade, eu precisava cuidar de mim. Depois que eu perdi o bebê, eu precisava focar em mim e eu precisava de um incentivo maior. Eu parei de fumar, mudei meu corpo de novo, estou mais disposta, estou contente e estou evoluindo. Em breve eu vou fazer a minha foto com o Dr. Júlio na JK e evoluindo cada dia. Ainda não posso treinar pesado, né? Mas o Dr. Juliano prometeu que eu vou conseguir treinar depois que essa minha... Além disso, eu tenho uma lesão na escápula também, que ele está soltando tudo. Eu tive muito medo no início, mas é uma sensação de alívio. Não dói nada, você realmente tem uma sensação de alívio, você vai se acostumar com um toque mais firme, isso é só questão de você querer, né? E a outra coisa que eu quero é fazer muitas câmeras hiperbáricas, porque eu fiz 20 sessões de câmeras hiperbáricas quando eu fiz a cirurgia. E eu tive meu cabelo, cresceu muito, ficou ótimo. A minha pele ficou tão maravilhosa que parecia que eu tinha passado pelo melhor tratamento de beleza do mundo. Quando eu fiz a cirurgia, tudo isso ficou melhor, né? Minha pele, meu cabelo, porque tem todo esse tratamento, tem todo esse acompanhamento e câmeras hiperbáricas realmente me ajudaram bastante também. Larkin, para, Larkin, vai pra dentro agora. Tá quase acabando, mozão. Eu já gravei 1 hora. Vai. Boa. Vou filmar a parte do peso. Boa. Cotovelo bem pra fora. Isso é importante. Tá alinhado. Abdômen fortalecido. Senão você vai se machucar. Viu? No início, gente, eu realmente comecei com séries de 5, 7, 10, bem devagar, para você não se machucar, e entender o limite do seu corpo. Cada exercício, o máximo que eu pudesse fazer para me alongar, para me movimentar, isso ia ajudar completamente. Eu venho fazendo minha biopedância cada dia, desde antes da cirurgia. Gente, eu estava aqui pensando e eu tive uma grande ideia. O que vocês acham de eu fazer um grupo só para mulheres, onde eu vou postar dicas das minhas dietas, dos meus treinos, dos meus especialistas, médicos, massagens, cirurgias plásticas, onde eu vou estar falando tudo e dando todas essas dicas de como funcionou para mim e que eu posso estar passando para vocês, para que vocês tenham motivação. Essa é a palavra, motivação. Então eu vou estar fazendo esse grupo, organizando corridas, organizando encontros talvez, passando tudo que eu posso com maior transparência e espírito. Porque eu acho que todo mundo quer saber isso, né? Gente como a gente. Eu sou gente como você. Eu passei por isso como você. Eu tive 10, 20 quilos a mais, e eu tive 10, 20 quilos a menos, e eu tenho filho, e eu tenho marido, e eu tenho cachorro, eu tenho trabalho, tem todos esses médicos. Eu nem sei como que eu dou conta do meu tempo. Eu acho que meu tempo devia ter 48 horas, porque 24 horas eu não sei como que eu faço. Então eu queria dividir tudo isso com vocês, até porque não todas as pessoas têm condição financeira, mas também porque eu posso estar de alguma maneira ajudando. Eu acho que eu sempre peço isso para Deus. Deus, me ajuda a ajudar. E eu tenho um jeito com pessoas, eu gosto de lidar com pessoas, eu gosto de sentir abraçada, e eu gosto de abraçar também. E eu quero dividir isso com vocês, por parte física, por parte de saúde, e por poder passar um pouco da minha verdade, passar um pouco da minha vida, passar um pouco da minha história. E isso é uma parte muito importante da minha história. Quem me conhece sabe que eu treino há anos e eu vou treinar
para sempre.